Olá a todos, eu me chamo Maria Luísa, sou estudante do curso de Agronomia na UFSC e hoje eu venho, por meio deste vídeo, apresentar o primeiro experimento do módulo de Fisiologia Vegetal ministrado pela professora Neuza. Esse experimento foi dividido em duas partes, a prática A e a prática B. A prática A, a gente tinha o objetivo de observar e analisar o que ocorreria com os vegetais após o contato dos seus tecidos com o sal. Os materiais utilizados nesse experimento foram uma folha de alface, um pedaço de batata medindo 2 por 2, 2 recipientes, 2 colheres de sopa de sal de cozinha. E a montagem desse experimento consistia em apenas a gente pulverizar ou salpicar uma colher de sopa na folha de alface e uma colher de sopa no pedaço de batata. Aqui nessa imagem eu mostrei o alface antes de eu pulverizar com sal e depois de eu pulverizar ele com sal. Aqui a gente pode ver que ele está bem vivo, a cor está bem clara. E aqui é o pedacinho de batata antes do sal e depois do sal. 15 minutos depois, o que eu pude observar? Quando eu retirei o sal estava bem úmido. E a folha de alface estava murcha e um pouco mais escura. Na batata, a batata também murchou, ela ficou mais flácida, mais molinha, e ela diminuiu um pouquinho do seu tamanho original. Era 2 por 2, ela diminuiu pouca coisa, mas teve uma diferença. E os resultados desse experimento foi que ambos os tecidos perderam água, pois teve a alta concentração do soluto na superfície, né? O soluto, no caso, era o sal. E por que esses vegetais perderam água? Pois o sal que foi depositado nos tecidos formou uma solução concentrada, ou seja, com pouca energia livre. Já no interior do tecido, há grande presença de energia livre, onde ocorreu o potencial hídrico. O que é o potencial hídrico? É quando a água se desloca das regiões de maior potencial hídrico, ou seja, de maior energia livre, para regiões de menor potencial hídrico, ou seja, com menor energia livre. E nesse processo também ocorre a osmose. Na prática B, o nosso objetivo era observar a capilaridade. Os materiais usados nesse experimento foram uma rosa branca, um copo com água, um corante alimentício, eu usei da cor laranja. E como era a montagem desse experimento? A gente adicionaria uma quantidade generosa, uma quantidade considerável de corante nessa água, teria que dissolver totalmente esse corante e colocar a rosa depositada no copo. Aqui foi o corante que eu usei e o corante já totalmente diluído na água. E aqui já é a rosa depositada no copo. E assim ela ficou durante 24 horas. Depois de 24 horas, eu pude observar que as pétalas da flor ficaram bem alaranjadas. Nas folhas também teve a presença da cor alaranjada. Depois eu vou poder mostrar para vocês. Teve bastante pontos aqui onde pigmentou bastante. E depois eu fiz 2 cortes transversais. Um corte transversal foi um pouquinho acima da base. E aqui eu pude observar a cor alaranjada na parede do caule, no xilema. E aqui eu consigo mostrar para vocês a cor alaranjada nas folhas também. O outro corte transversal que eu fiz foi um pouco mais perto da base da flor, aqui. E na foto não dá para ver muito bem, porque realmente é mais sutil. Mas pessoalmente eu consegui ver alguns pontinhos alaranjados. Bem menos do que na imagem anterior, mas ainda tinha alguma presença, sim. Aqui foi que eu falei anteriormente, dos cortes que eu fiz. E os resultados desse experimento. Isso ocorreu devido à capilaridade, que é a condução da água das raízes até as flores. No caso aqui foi do caule até a flor, né? E para isso acontecer, o xilema vai gerar uma tensão. E a água vai ser puxada das raízes e vai chegar até as flores. Outros pontos importantes que vão ser ressaltados aqui é a força de adesão
e coesão. A adesão é a interação entre as partículas da água e a parede do xilema. E a coesão é a interação estabelecida entre essas moléculas. O transporte da água nas plantas é feito por sucção. E quando ocorre a transpiração, vai fazer com que as raízes absorvam a água. Isso porque as raízes têm uma pressão positiva, o que faz com que as células absorvam a água e cheguem ao xilema, onde a água é transportada para as folhas, pela teoria de Dickson, que é a teoria de tensão e coesão. E esse foi o meu relatório. Espero que vocês tenham compreendido. E muito obrigada.